Olá, amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra, começando mais um episódio dos Pitacos do Von e hoje com um assunto, né, mais uma vez off Grêmio, off Brasileirão, Libertadores, falando de um pouco das seleções, né, um assunto que sempre acho vem à tona, né, quando tem competições de seleções e seleção brasileira jogando e principalmente jogando no Brasil, né, que a gente vê as reações da torcida nas redes sociais, nos estádios e já a polêmica é um assunto um pouco polêmico. Eu acho que a polêmica já começa na minha premissa, que talvez algumas pessoas discordem dela, que eu acredito que o brasileiro encara a seleção brasileira de uma forma diferente do resto da América Latina inteira, talvez. Mas, sobretudo, assim, se a gente for pegar países competitivos, né, que é o caso do Brasil, porque não dá para comparar o Brasil à Bolívia, a como o povo venezuelano se envolve com a sua seleção, ou até mesmo América Central ali, uns países que não tem, né, muita representatividade. É diferente. Tu tem que comparar como a torcida do Grêmio lida com essa torcida em relação a do Corinthians, entendeu? Não pode pegar o Grêmio e comparar a torcida do Lajeadense. É outro contexto, é outro cenário, é outra, né? Então eu acho que seleções também é a mesma coisa. E mesmo assim, né, se a gente pegar seleções sem muita tradição, muitas vezes tem por trás delas tem povos apaixonados pelo time, pela seleção, né, do país deles e eu vejo no brasileiro uma frieza um pouco maior, um meio que assim, eles que se danem, sabe? Não é muito nós, os uruguaios, os argentinos, assim, que talvez sejam as principais seleções junto com o Brasil, né? Eles têm aqui uma coisa muito do nós, nossa nação vai entrar em campo. E o brasileiro é muito eles, o Coutinho que se vire, sabe? A gente tem um distanciamento e no episódio de hoje eu vou. A gente vai debater um pouco sobre isso, né? Tentar entender os porquês. Se é que, se é que essa premissa é verdadeira, já começa por aí o debate. As pessoas responderam a minha pergunta no Twitter, né? Bastante gente participou. Eu perguntei exatamente isso, por que eles acham que o brasileiro não tem a mesma relação com a sua seleção, né? De outros, em relação a outros povos latinos, sobretudo argentinos e uruguaios. E aí eu falei que, na minha opinião, lá rola um fanatismo semelhante aos dos clubes. Tipo, a torcida da Argentina, eles criam a barra da seleção enfim, se emocionam, choram. São mais patriotas que a gente? Ou eles apenas encaram o futebol de outra forma? Talvez eles sejam tão patriotas quanto a gente, mas para eles o futebol é algo mais sério, e aí, ou as duas coisas, ou nenhuma. Enfim, foi o que eu perguntei no Twitter e algumas pessoas aqui, pelo que eu estou vendo, participaram. Eu tenho algumas premissas, né? Eu tenho alguns palpites, melhor dizendo, assim. Eu acho, para começo de conversa, assim, tá? Para começo de conversa, assim, o brasileiro, ele é chato. Ele é chato. Tem o fator chato, né? Que a gente é chato. A gente é muito exigente com a gente mesmo, assim. A gente acha que nunca tá bom, que porque a gente já teve Ronaldo. Aí eu tenho certeza que quando surgiu o Ronaldo, alguém dizia, saudades do Careca, sabe? A gente tem um saudosismo eterno de que sempre antes era melhor. E a gente sempre tem a questão de que a grama do vizinho é mais verde, sabe? Cara, a gente sempre fala do sangue dos uruguaios, da garra do argentino, que eles jogam com o coração. Velho, eu vou te dizer, tu pode falar o que tu quiser do Neymar, tá? É caicai, é não sei o quê. Cara, o Neymar é um exemplo perfeito do que eu tô falando. O Neymar é um cara que tem garra, ele não gosta de perder par ou ímpar, tá? A gente até acha que tem uns caras na seleção que são meio, o Coutinho, Firmino.
Às vezes é uns caras que tu acha que não estão ali dando sangue, ou não tem esse perfil tão aguerrido, assim, sabe? Que até acho que valeria crítica, assim, talvez em alguns jogos especificamente. Mas o Neymar, cara, o Neymar, ele entra numa seleção brasileira, ele dá, além da técnica, né, da qualidade dele, ele dá raça, garra, ele é inquieto, é inconformado. Ele é um cara que às vezes perde a cabeça quando tá perdendo, porque ele é inconformado, é tipo um torcedor em campo. E se isso fosse o Suárez, o Cavani, não tá exaltando, olha ali, ó, como ele não aceita perder, sabe? Ah, o Neymar é cai-cai, até isso a gente pode discutir se não fosse um argentino e dizer assim, nossa, a catimba argentina, sabe? E rolou por muitos anos, eu lembro de ouvir de uma forma de uma forma elogiosa, assim, tipo, ah, catimba argentina, até na Libertadores, assim, entre clubes, né? Porque eles são malandros, eles se encostar neles, eles se jogam né? Cara, o Neymar faz isso. O Neymar é um argentino com uruguaio. Ele tem a catimba, a malandragem argentina e a garra, a gana, sabe? Mas daí o Neymar aqui, ele é perseguido pela imprensa, pelos torcedores. Ah, porque o Neymar tem que ter cabeça. Cara, se ele fosse um uruguaio ou um argentino, estaria todo mundo babando nossa, na malandragem, na inconformidade do Neymar, sabe? Eu acho que começa por aí. Aí, claro, tem episódios da nossa seleção que eu também acho patéticos, assim, né? O Thiago Silva chorando quando foi pros pênaltis e não sei o que lá. Que eu acho que às vezes é exagerado, às vezes o Gabriel Jesus agora chorou quando errou um pênalti, que o jogo tava 25-0 e ele errou um pênalti e chorou. Aquilo ali pra mim foi de um individualismo ímpar, né? É uma meta pessoal ali que ele não. Enfim, concordo com várias críticas da seleção, faço algumas delas inclusive. Mas e aí é uma linha tênue que separa assim o Suárez errar o pênalti, que ok, era decisivo, era outro contexto, e chorar também, e aí aquele choro é que lindo, o povo uruguaio chorando, né? E o nosso choro é um ridículo que tá chorando ali, sabe? Enfim, eu peguei contextos diferentes, eu sei, mas eu acho que há uma má vontade para com a nossa seleção. Eu acho que a gente parte dessa premissa, tá? E tem outra coisa por trás disso que talvez torne a minha tese meio furada, ou pelo menos polêmica. Furada não, porque né, tem um contraponto interessante, mas eu vi que alguém comentou até em um dos tweets, eu não sei se eu vou chegar nele para ler aqui, então eu vou falar antes porque ele é bem interessante, que ele acha que, cara, da onde que eu tirei, né, que a gente tem uma relação diferente com a nossa seleção? Ele viu exemplos aí de torcedores, teve uma família relativamente humilde, assim, eles não têm muita grana, do interior de Alagoas, que juntou dinheiro que tinha e que não tinha, fez vaquinha na cidade, ficou devendo conta de luz e tal, para ir até Bahia, até Salvador, ver o jogo da seleção. Agora, inclusive foi um Brasil e Venezuela 0-0 horrível, se deram mal nessa aí. Mas assim, aquele menininho que tava chorando na arquibancada, acho que a imagem viralizou um pouco, chorando só de ver a seleção ali, sabe? Com toda a família, pai, mãe, irmã. E tem gente que é assim, claro que a gente está vendo menos por causa desses preços absurdos dos ingressos, né? Que elitiza a torcida no estádio. E é um outro tipo de torcedor, é um torcedor que quer ali tirar selfie para botar no Instagram, é diferente. Mas eu acho que sim, talvez tenha uma grande parcela do povo mesmo, assim, do brasileiro médio, que até seja mais fervoroso, mais torcedor da seleção, que chora, se emociona sim, eu acho que isso existe mesmo e eu tenho que considerar nessa análise. Mas uma classe média alta ou baixa, uma classe média, da classe média para cima, que é uma realidade na qual eu estou inserido, né, de classe média principalmente, e de redes sociais, que claro que a minha bolha, ela também é muito classe média e tudo mais. Essa bolha é diferente. Sinceramente, a minha sogra é uruguaia, a minha cunhada é uruguaia,
Já conheci outros uruguaios e argentinos também. Já fui para a Argentina algumas vezes, já conheci gente de lá. Tive um amigão, morou lá por tempos. Eu fui algumas vezes até Buenos Aires, conheci amigos dele. Então, a classe média, essa mesma turma, né, onde eu estou inserido aqui no Brasil, é diferente lá. Tudo bem, a gente pode até dizer que 90% do brasileiro é igual ao uruguaio torcendo. Acho que não, mas tem uma classe média ou elite, né, mais rica e tal, que é diferente, cara. É diferente. E talvez seja diferente até esse torcedor que é ligado ao futebol. No meu caso, né, gremista fanático. Talvez a gente seja menos assim, foda-se a seleção, eu sou gremista, sabe? Mas lá não é assim. O cara é da barra do Boca lá e o cara também ajuda a compor a barra da seleção argentina, entendeu? O cara é fanático no Independiente e o cara tá chorando lá vendo a seleção jogar. Então é diferente, cara. Tem coisas que é inegável que a gente vê a diferença, assim. Não é outra coisa, assim. A gente tem um distanciamento com a seleção brasileira. E quem tá falando aqui é um cara que torce pela seleção. Eu torço mesmo, sabe? Óbvio que não é com o mesmo nervosismo do Grêmio, não é com a mesma tristeza em caso de derrota ou alegria em caso de vitória, mas eu torço, cara. Eu torço assim de tipo, de ter ficado. Eu vou dizer pra vocês, eu tava na arena agora, Grêmio, Brasil e Paraguai, eu fiquei nervoso nos pênaltis. Não fiquei assim. Se fosse o Grêmio, eu estaria tendo um mini AVC, tá ligado? Mas assim, eu fiquei nervoso, ponto. Não foi mega nervoso, mas assim, cara, eu torço pra seleção, eu torço. É meu país, cara. Eu acho básico, entendeu? Só que eu vejo muita gente que não torce, que seca, sabe? E aí já acho, sinceramente, eu acho um pouco patético. Tá, talvez algumas pessoas tenham razões que eu respeite, porque não é uma unanimidade, então tem gente que não torce para a seleção por A, B ou C, ou porque um parente é uruguaio, ou porque não sei o quê, porque, sei lá, cara, tem motivos aí, mas começa por aí, já começa por aí. Tu já viu um uruguaio dizendo, eu não torço pra seleção, porque um argentino, sabe? Até um paraguaio, um chileno, não tem, cara, não tem, sabe? É um negócio que não é uma questão de escolha. O clube é uma questão de escolha. Bem ou mal, né? Meu pai me fez ser gremista, mas se eu quisesse lá aos 10 anos dizer, não, pai, quer saber? Você é do Inter, você é do Juventude, você... Eu poderia, né? Porque é uma questão meramente de escolha. Agora, tu não escolhe ser brasileiro, tu é ou tu não é, entendeu? E a seleção, pra mim, é isso. Pra mim é tipo assim, cara, a representação do teu país. Goste dele ou não. Aí, tem gente que não torcia pro Brasil porque não gostava do PT. Agora, talvez alguns não torçam porque não gostam do Bolsonaro. Tem muita gente que dá a desculpa da CBF, cara. Essa desculpa pra mim não cola. Cara, eu odeio a CBF. Pra mim a CBF é patética. A Conmebol é patética. Tudo é patético. Mas, velho, se a gente for seguir esse critério, a gente não torce pro Grêmio também. Quantos presidentes já passaram pelo Grêmio fazendo falcatrua? Enfim, a Federação Gaúcha de Futebol varziana em vários aspectos, em vários anos aí, a gente discordando e torcendo no gauchão. E tipo assim, o futebol é podre como um todo, não é a CBF. A CBF talvez seja um dos grandes né, protagonistas dessa podridão, mas, cara, se a gente for pensar nesse lado da moeda, a gente não torce pro Grêmio. Ou tu acha que o Grêmio é puro, o futebol como um todo é puro, e só a CBF, só a seleção brasileira é errada, só a seleção, eles convocam alguém porque ganharam uma bola ali por fora, ou porque... Cara, não, isso aí, eu não torço pra CBF, eu torço pro Brasil, pra 11 brasileiros como eu que vão entrar em campo ali contra 11 caras de outra... É lúdico, é futebol, não é... sabe? Então já começa por aí. E o brasileiro é rei de falar disso, né? Eu não torço pro Brasil porque blá 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 blá. Cara, tu não vê isso em outros países da América Latina. Pra mim aí já começa a dizer muito como a gente se relaciona com a nossa seleção. E
Eu torço pra Itália, porque meu sobrenome é italiano, meus antepassados vieram não sei da onde. Ah, sim, e ele não torce pra seleção porque a CBF é corrupta, como se a Federação Italiana lá não tivesse envolvida em mil escândalos em vários anos. A gente pode pegar exemplos de casos lá que explodiram na Federação Italiana. E se a gente pegar uma lupa e for pra cima, em todas as federações tu vai achar alguma coisa. Então, assim, não, larga o futebol. Então, se tu é tão, assim, puritano e não pode ver uma falcatrua, porque não é só a CBF, sabe? E aí algumas pessoas vão dizer também que tem a questão do, que a gente não se identifica mais com os jogadores brasileiros porque nenhum mais joga no Brasil, né? Um Cebolinha aí fazendo sucesso aí como único representante de time brasileiro. Isso é uma verdade irrefutável. Talvez nos tire um pouco assim o tesão de torcer, né? Tu tá lá vendo Firmino, quem é Firmino, sabe? Foda-se o Firmino. Tem um pouco disso, tem um pouco disso. Mas isso tem pra todo mundo, né, cara? Quem é que joga no Uruguai, lá na seleção uruguaia, né? Os grandes ídolos deles são Cavani, Suárez, Godin, os caras, enfim. É um problema que eu acho que talvez deva ser debatido, mas eu acho que não é essa a causa. Talvez isso nos torne um pouco mais frios ao torcer para a seleção. Talvez, no estádio principalmente, mas isso pode ser um agravante, mas eu acho que ainda não explica a nossa diferença para outros povos latinos ou sul-americanos que seja, sabe? Então é isso, botei alguns pontos na mesa aí, não cheguei a nenhuma conclusão, acho que nem sei se é essa a ideia desse episódio aqui, né? Mas vamos ver aqui o que o pessoal está comentando sobre esse meu tweet. Enquanto eu falava, eu fiz esse tweet ontem, enquanto eu falava mais duas respostas aqui pipocaram na telinha. O Jack diz o seguinte: o brasileiro ficou mal acostumado com a seleção, era sempre a mais forte do mundo. Aí hoje não temos mais 23 craques e o pessoal acha que não serve. Antes a discussão era se o lateral que ficou de fora não era melhor. Hoje é se o que foi convocado presta. Eu acho que sim, eu acho que a gente emendou ali umas gerações de ouro, né? Que, enfim, chegou um dia que a safra meio que deu uma estancada e, por exemplo, de vez do Careca, Romário, Ronaldo, de repente assim a gente estava indo com o Fred para uma Copa, sabe? Nada contra o Fred, mas assim a gente estava indo com o Fred para uma Copa, sabe? Então eu acho que isso é verdade, mas eu ainda acho que não explica essa relação. Eu acho que, pelo contrário, a Argentina está há 30 anos sem ganhar nada, a seleção argentina, nada. E os caras continuam fervorosos. Claro que protestam, reclamam, mas isso aí é do jogo, isso aí o gremista faz, o Colorado faz. É justamente porque o cara se importa, entendeu? Mas eu acho que. E mesmo assim seria patético, né? A gente começar a ser mais frio com a seleção porque não tem mais o Ronaldo, não tem mais o Romário. Tipo, não, né, meu? Tu não tem que torcer só quando o teu time tá por cima, tu tem que torcer porque é teu time, né? No caso, tua seleção. E tem outra coisa, abrindo um parênteses aqui, eu acho que o brasileiro, essa frase vai ser forte, hein? Vamos prestar atenção nela e vamos reescrever essa frase no papel e colar na geladeira, fazer um quadro e botar na parede, porque essa frase vai ser boa. O brasileiro, cara, ele odeia o espelho. O brasileiro odeia o espelho. O brasileiro adora criticar o que ele é. Ele adora dizer, corrupção, e tá ali sonegando imposto. Vai bater panela, vamos pra rua, não sei o que, e fura fila. Bom, na arena, né, quem me segue no Twitter viu que a gente brigou lá, eu e meus amigos, com furões. Tinha um amigo meu enlouquecido que causava constrangimentos nos furões e alguns até desistiram de furar, outro a gente quase brigou com o cara. Mas é isso, sabe? Esses corruptos. O cara vai lá e fura fila. Ele não desvia a verba da merenda porque não tá na mão dele. Ele não é deputado, ele não é prefeito, ele não é... Sabe? Ele faz a corrupção possível. E ele acha que não... mas isso aqui...
aí o cara desvia ali um negocinho, sonega outro, dá um jeitinho aqui, superfatura um negocinho ali, acha que isso aqui não, tô só dando meu jeito, porque não sei o quê, e não se dá conta do coletivo, né? O brasileiro tem uma dificuldade de pensar no coletivo, é cultural, a nossa cultura ela é problemática nesse sentido, sobretudo em relação a países desenvolvidos, né? Eu acho que a grande diferença é essa. O país desenvolvido pensa no coletivo. Se eu pudesse dizer uma frase para dar a diferença, eu acho que é essa. E o brasileiro, ele reclama do Neymar, que cai, não sei o quê, e ele faria o mesmo se ele estivesse em campo. Ele reclama do Thiago Silva, que chora, não sei o quê, e muitos brasileiros são tão desequilibrados emocionalmente quanto. E também chorariam naquele momento. Ele reclama do Felipe Luiz, que declarou que preferia estar jogando a Euro, que é muito mais charmosa que a, que a Copa América, né? Foi uma declaração patética. Por mim, eu cortava o Felipe Luiz do time ali. O cara jogando uma competição com, até o momento, Neymar, Suárez, Cavani, Messi. O cara quer jogar a Euro, sabe? Então vai embora daqui, velho. Isso aí é síndrome de vira-lata escancarada. E aí o cara reclama da indolência do Felipe Luiz, da frase, não sei o quê, e o brasileiro é igual. O brasileiro diz que o que presta é a Europa, que a gente é tudo uns macacos subdesenvolvidos, né? O Felipe Luiz acha que é ruim jogar com Messi, Cavani, Suárez, Neymar. Ele acha que bom é jogar lá na Europa com um bando de perna de pau, com exceções que se salvam ali. Então, assim, cara, o brasileiro é isso que ele condena. Daí ele olha para a seleção, daí ele olha para os políticos, né? Do mensalão, da Lava Jato, do não sei o que, e fala: ó, que absurdo! Porque o brasileiro odeia. O político brasileiro não é uma espécie específica. Ah, tem o trabalhador, tem os empresários, tem não sei o que, tem o político. Não. Tem o povo brasileiro, que é uma coisa só. É uma coisa só, uma cultura só. Aí o que são os políticos? Um recorte desse povo. Eles pegam assim um recorte, em qualquer canto que tu queira. Claro, é um canto mais a elite, mais endinheirada, mais não sei o quê. Mas é um recorte desse povo, com os mesmos princípios, cultura e não sei o quê. E joga lá, em Brasília, sabe? Então, assim, esse político é o povo brasileiro. É o povo brasileiro que tem a caneta na mão, sabe? Aí o brasileiro reclama, vai pra rua, não sei o quê, e quando pode tá ali, ó, fazendo uma maracutaia, sabe? Desviando, dando seu jeitinho, não sei o quê. E é a mesma coisa, cara, é a mesma coisa. O brasileiro, tudo que reclama do Neymar, do Felipe Luiz, do Thiago Silva, do Joãozinho, porque ele não gosta do espelho, ele odeia o espelho. Ele odeia se ver, talvez, na seleção, sabe? E aí a gente entra nessa discussão de cultura que seria gigantesca, assim. Eu acho que começa por aí, Uruguai, Argentina, são países com culturas diferentes. Culturas, em geral, que se refletem na cultura futebolística. Até teve um momento ali que eu falei da safra, né? Que a nossa safra começou a ser pior. E isso é outra discussão que não é tão óbvia. Eu vejo muito jornalista falando isso como se fosse uma verdade, sim, que eu acho que em alguns aspectos mas também dá uma margem para outra discussão. Eu fiz um texto uma vez, acho que depois da Copa de 2014, falou-se muito da nossa safra, né? E eu falei, que safra? Que safra? Cara, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas assim, eu coloquei no papel jogadores que não estavam na Copa de 2014 e ao lado as suas idades. Lembrando que a gente foi para a Copa com o Fred no ataque e o Adriano Imperador tinha 30, 31 anos em 2014, uma coisa assim. A gente tinha o Ronaldinho Gaúcho, 2 vezes melhor do mundo, se eu não me engano, com 32 anos em 2014. Aí, cara, se tu quiser... Bom, 2 caras assim, ó, o Adriano pra mim foi um cara muito bom, assim, um dos melhores centroavantes que eu já vi jogar. Se ele tivesse a perna esquerda, cara, seria ele era muito limitado numa perna só, sabe? Se ele chutasse com as duas minimamente, ele seria talvez um dos melhores do mundo, assim, na minha opinião, Só que, às vezes ele tava enquadrado o corpo, ele tinha que desenquadrar porque ele não tinha outra perna nem pra subir no ônibus, né? Mas fora isso, cara, ele era fantástico. O Ronaldinho Gaúcho, né? Enfim, 2 vezes melhor do mundo. E aí a gente pode entrar em Pato, né? O Pato que surgiu como uma promessa.
cara, se a gente for entrar em jogadores que talvez tivessem potencial para estar lá e não estavam por um motivo ou outro, até o Kaká, eu não sei se não tinha idade, mas enfim, o Kaká eu acho que já estava meio velho, mas na época eu fiz um levantamento assim de nomes que não estavam ou porque estavam deprimidos, ou porque estavam virar alcoólatras, ou porque não sei, porque desistiram de jogar. E ao mesmo tempo nessa Copa o alemão aquele, me deu um branco o nome dele, Klose, pode ser, que bateu o recorde do, acho que é Klose, que bateu o recorde do Ronaldo Nazário de maior artilheiro das Copas, com 17 gols, se eu não me engano, Ronaldo 16, ele 17, ou Ronaldo 15, ele 16, a Marta agora, né, a Marta fez 17, se eu não me engano. Que seja, ele passou o Ronaldo na época por um gol e ele tinha 38 anos. 38 anos o cara estava jogando uma Copa, sendo campeão, inclusive, e batendo esse recorde. Aí tu vai olhar a idade do Ronaldinho, do Adriano, de não sei quem, e tu não tem safra. A safra tá ruim, não, cara, isso é cultural. Isso é um problema até social do Brasil, né? Muitas vezes, a questão do alcoolismo, do cara não ter equilíbrio emocional e se perder. Mas tu vê assim uma cultura do país, do uruguaio, do argentino, que é tão subdesenvolvido quanto a gente economicamente, mas eles têm uma cultura mais amadurecida, menos fútil em alguns aspectos, menos eles são mais preparados, o cidadão é mais preparado, sabe? Até para evitar que se perca numa curva aí, como esses exemplos que eu tô dando, Ronaldinho, Adriano e tal. Então é outro aspecto. E aí quando esse cara encampa a camisa do time da seleção dele, é outra postura em campo. Ele entende o futebol, ele entende aquilo que está acontecendo. Ele tem uma outra cultura, ele tem uma outra questão que daí dá uma discussão totalmente à parte aí, totalmente nova, mas que eu acho que também é um parênteses bem válido. O De Leon Tricolor, ele diz o seguinte: esta foto traduz o sentimento de nacionalismo ensinado nas escolas do Uruguai. Aí tem uma foto ali que é uma pessoa, não sei se é uma criança, que está montada num cavalo e tipo ali o pelego, sei lá o nome ali, a parte que ela tá sentada é tipo uma bandeira do Uruguai, assim, tipo, enfim. E aí o Gui, não sei o que, o Gui Esbrolho diz assim, acho que tem a ver, ele responde a esse tweet, né? Acho que tem a ver com o patriotismo. Em Buenos Aires, na semana de maio, muitos cidadãos colocam bandeiras na janela e até uma barra albiceleste eu vi pendurada na fachada de um prédio, do telhado ao térreo. Aí o De Leon Tricolor responde, sim, é bem isso, temos muitas influências destes dois países aqui no Rio Grande do Sul. Talvez, aqui eles estão defendendo a questão de que eles são mais patriotas, pode ser, né? O brasileiro adora se autodefenestrar e não sei o que, e achar que... Que nem eu disse, o brasileiro fala do Brasil como se fosse... Ele não fosse. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, ó, você não está no trânsito, você é o trânsito, sabe? As pessoas gostam de se tirar da situação. Ah, tô num trânsito aqui infernal. Não, tu tá tu tá ajudando ele a ser infernal. E é bem isso, o brasileiro olha pro Brasil assim para falar mal, para dizer isso e aquilo, como se ele não fosse aquilo, né? Ah, o brasileiro é mal educado, o brasileiro não fura fila, não sei o que. Ok, talvez o cara que esteja falando seja uma exceção. Só que às vezes eu tenho a impressão que 90% dos brasileiros falam isso. Então é só 10 que são os que causam esse problema todo? Eu acho que não, né? Eu acho que muita gente fala se colocando fora dessa caixinha, mas está bem dentro. O tio Chico Imortal, ele diz o seguinte: o brasileiro já teve esse mesmo fanatismo, mas num tempo que os jogadores queriam ir bem nos clubes para chegar na seleção. Hoje a prioridade é a Europa. Acho que os grandes culpados são os jogadores. Basta ver a comoção pública com o Cebolinha. Eu acho que tem um pouco isso, né? O próprio Felipe Luiz ali falando que preferia jogar a Euro. E eu acho que, eu falei em outro momento, não sei se aqui ou no Twitter, ou para amigos, enfim, que o Cebolinha levava duas grandes vantagens, né? Falei isso no começo da Copa América, não é porque ele tá indo bem, não. Ele levava duas grandes vantagens sobre o resto da seleção. Questão física, né? Que ele tá no meio da temporada, os caras lá, os europeus, estão tudo no fim. E, principalmente, questão tesão. O Cebolinha está realizando um sonho. Ele está lá, ele está delirando com aquele momento, com esse momento que ele está vivendo.
Enquanto o Felipe Luiz diz, eu preferia estar jogando a Euro, que é mais charmosa, não sei o quê. Ou seja, o Felipe Luiz está achando um saco estar aqui. Imagina o Firmino, o Coutinho, não sei o quê. O Firmino ali, o cara acabou de ganhar um título lá, meu, o que eu quero? Pegar a Venezuela, sabe? Acho que realmente eles estão achando um pouco um saco. E em outros momentos, acho que jogar na seleção eram 11 cebolinhas em campo, assim, 11 caras amando aquele momento, amando aquela oportunidade, sabe, de representar o país. Eu acho que isso eu concordo um pouco com o tio Chico aqui, ah, que reflete um pouco daí na comoção da torcida, né? O Rafael Monteiro diz que o brasileiro nunca foi patriota. Pode ser, não tem essa dimensão, né? O De Leon Tricolor, de novo, ele dá mais um comentário aqui. Na verdade, este sentimento é criado desde a base. Com 5 anos de idade já é incutido o nacionalismo uruguaio nas crianças. Outro motivo são as ligas de futebol entre 5 e 12 anos que acontecem no país afora, movimentando 3.000 partidas só em Montevidéu. Interessante esses dados, né? Talvez expliquem alguma coisa. Expliquem um país com a população da grande Porto Alegre conseguir ser competitivo do jeito que é e vencedor, né? O fanzoquista diz o seguinte: são nações, nós somos apenas um país. Aí ele foi profundo aqui. O Olívio Bragança diz: brasileiros são muito chatos. Eu juro que eu não tinha não tinha lido o tweet do Olívio e eu iniciei esse episódio falando mais ou menos isso, né? Mais ou menos não, acho que eu cheguei a usar essa frase: brasileiro é muito chato. Acho que é por aí. O Lucas Santos diz assim, porque a CBF só pensa em grana. E aí o Mag responde, e a AFA não? Exatamente. Sabe? O Lucas Santos faz uma crítica válida à CBF. Tá, mas e a AFA? A AFA é um monte de anjo, né? Um monte de anjo, todo mundo competente, focado. Não é por aí, sabe? A CBF eu acho que agrava, mas ela não é a grande culpada ou grande responsável por esse quadro que a gente está debatendo aqui. O JC diz o seguinte: acostumamos com seleções absurdas, sempre no topo, também éramos fanáticos, futebol mudou, seleção atual é um time comum. Seleções de outros países melhoraram, desanimamos e outros estão no clima de torcedor de clube pequeno, animados com bom time e chances de algo maior. Não tem nada a ver com patriotismo, tem a ver apenas com o momento do futebol da seleção. Eu não sei se eu concordo muito, JC, porque... daí o Luan Santos respondeu ao JC: mas a Argentina não ganha um título há 30 anos e nem assim eles deixam de torcer para a seleção. E o JC responde: justamente por isso, é pequena, tem um time que tem Messi e querem ver o time ganhar, ainda não viram. Nos acostumamos com Romário e Ronaldo destruindo defesas e hoje vemos Firmino e o Neymar se jogando. Aí o Lua diz: na verdade o brasileiro ficou mal acostumado, todas as seleções têm suas épocas de ouro e épocas de seca. A própria França não ganhava nenhum título desde a Eurocopa de 2000. A Alemanha até 2014 estava há 24 anos sem ganhar a Copa. E os torcedores dessas seleções aguentaram firme nesses momentos. Só o brasileiro mimado que não quer aguentar? Aí o JC finaliza: nem sempre aguentaram, mas aí entra o que falei, já ganhamos tudo mesmo. Se ganhar é festa, se não ganhar tanto faz. É um pouco de indiferença também, já para quem não ganha nada há muito tempo, é tudo a flor da pele, amor ou ódio. Eu não sei se eu concordo muito com o JC, eu acho que me alinho mais com o Luan nesse debate ali, porque eu acho que o Luan colocou bem ali. A questão de que não tem mais jogador tão bom quanto tinha, ou não ganha mais nada há não sei quantos anos, isso aí, cara, isso aí quando é clube, por exemplo, eu acho que é uma lógica geral, assim. Isso aí, cara, incentiva isso aí. Quando o clube é rebaixado, a torcida, via de regra, ela cresce, até às vezes numericamente, sabe? E a torcida inflama, aumenta a média de torcedor indo ao estádio, pega junto, sabe? Eu acho que a Argentina não tá ganhando nada a tempo. Tu acha que isso aí tá fazendo os caras desistirem de ver jogo da Argentina e tal? Não, eles estão cada vez mais enlouquecidos a cada ano que passa. Então, eu acho que uma coisa é o cara ser ruim, outra coisa é a gente não se identificar com o cara, sabe? Com o Coutinho, com o Firmino. São os caras assim, tá, meu, sabe? E aí, tá, não gosto dele, sabe? Tipo, os caras não têm uma personalidade forte, não são craques como a gente já teve tantos, né?
Eu acho que é uma coisa mais insossa, assim, essa seleção, enfim. O Getúlio Suman Filho diz o seguinte: acho que a relação do gaúcho com a seleção não é parâmetro. Já estive no Paraná e São Paulo em dias de jogos da seleção e há muito interesse pelas partidas. Bem diferente daqui. Tem pessoas que viajam para ver a seleção jogar, inclusive veio torcedores de longe essa semana ver jogo do Brasil. Aí o Getúlio fala uma coisa que eu já tinha falado um pouco antes, né? Que eu falei mais em relação a classes econômicas. Às vezes eu acho que as elites são mais indiferentes, ou até, talvez até a classe média seja a mais indiferente de todas, né? Talvez até a elite já talvez as classes mais populares e as elites sejam mais interessadas pela seleção. Talvez a classe média seja a mais chata, não sei. Falando daí sim, na minha bolha, que eu conheço, a minha realidade, conheço principalmente pessoas do sul do Brasil, né? Mas também conheço pessoas, já trabalhei com muita gente de outros estados e não vejo também nessa classe média assim uma comoção pela seleção como em outros países. Me desculpe. Talvez o gaúcho seja mais frio, mais chato nesses aspectos, mas assim, eu conheço gente de outros lugares, já, enfim, não, eu acho que não se compara o carioca até mesmo, o paranaense, sei lá, o goiano com o uruguaio, cara. Na questão relação com a seleção, sabe? Talvez seja mais perto do que o gaúcho é com a seleção. Talvez, eu não sei, não tenho esse dado, né? Não sei se o gaúcho é mais distante, mais frio, mas, cara, é diferente. Enfim, aí o Vinícius Moraes responde ao Getúlio dizendo o seguinte: faz muito sentido. Fui ao jogo contra o Paraguai semana passada na Arena e sentei perto de pessoas de São Paulo, Rio e Paraná. Fiquei abismado com o fanatismo deles, xingando o juiz, jogador, um fanatismo que eu só encontro facilmente em torcedores aqui da dupla. Eu não consegui entender aquele fanatismo. Para mim, se ganhasse ou perdesse, tanto fazia. Fiquei chateado mesmo pela eliminação do Uruguai. Sei lá, me identifico mais, algo que não tenho com a seleção brasileira. Cara, o que eu vou te dizer, Vinícius? Tem uma coisa, né? Os caras de Rio, São Paulo e Paraná que estavam na arena aqui do teu lado, eles são muito pilhados mesmo. Eles vieram até Porto Alegre ver o jogo da seleção brasileira. Se tu for agora ao Mineirão ver Brasil e Argentina amanhã e tu sentar do lado de um gaúcho, ele vai estar... Bom, tinha o gaúcho da Copa, né? Que morreu esses tempos. O gaúcho da Copa, que eu já presenciei histórias com ele incríveis em jogos do Grêmio. Na verdade, um jogo do Grêmio contra o Criciúma em 2000 o ano anterior que a gente caiu, foi o ano que a gente escapou do rebaixamento, no centenário do Grêmio, 2003, portanto, em Criciúma. Eu fui por conta própria lá para Criciúma, lá com parentes ali que moram em Araranguá, e a gente foi lá, deixou o carro no meio da cidade lá estacionado, e aí na hora de sair tava eu, meu tio, meu avô, meu primo, e a gente tava em 7. Entre eles tava o gaúcho da Copa ali, o filho dele, sei lá quem. Enfim, cara, a gente quase tomou uma tunda. Eu que era um dos mais jovens ali, eles até vieram uns 20 criciumenses pra cima da gente. Enfim, foram pra cima de mim e de mais meu tio, mais alguém principalmente, né? Eles pouparam os idosos, digamos assim, que daí foram se abrigar na polícia e tal. Cara, eu sei que veio uns 3 atrás de mim, assim. E eu, na época, fininho, imagina, 2003, 18 aninhos, meu Deus, eu era bom de corrida, bom mesmo, assim. E quando eu olhei pra trás tinha só 2, depois eu olhei pra trás tinha só 1, aí quando tinha só 1 eu desacelerei, né? Tá, não, agora estamos longe do bolo, só eu e esse cara. E daí ele parou também e eu segui correndo. Mas o gaúcho da Copa, velho, todo esse parênteses aí, porque o gaúcho da Copa era uma figura interessante. O cara era fanático, tem vídeos dele no YouTube aí xingando o juiz, assim, ó, transtornado no jogo da seleção brasileira, sabe? Ele era gremistão também, mas ele era fanático pela seleção, ele chorava, lembra? Ele era gaúcho, velho. Então, assim, esses caras que tu viu aqui de São Paulo, Rio, eram mais fanáticos, porque, óbvio, né, a atual mostragem são caras que pegaram um avião e vieram até Porto Alegre ver o jogo. Se tu for ver gaúchos que estão em BH amanhã, tu vai achar, meu Deus, os gaúchos são fanáticos. Não, claro, tem pessoas diferentes em todas as cidades e estados, né? Não sei se tem uma média, assim, que o gaúcho é mais frio ou menos, ou...
Não sei, mas isso aí eu acho que é outra discussão também, que não sei se vem muito ao caso. Enfim, vamos encerrando por aqui, fazer um pouquinho mais curto dessa vez, né? E eu acho que é isso. Acho que o brasileiro, ele não se reconhece muito na seleção, apesar de, na minha opinião, ele ser um recorte da seleção. Mas eu realmente não sei. Acho que eu, se tivesse que responder a minha própria pergunta, eu acho que a gente não é menos patriota que Uruguai, Argentina e companhia. Eu acho que a explicação ela é mais no sentido do como a gente lida com o futebol. É cultural, sabe? É por isso que às vezes é bom tu pegar um argentino, um uruguaio pro teu time, o Kahneman, sabe? Uns caras que dificilmente vão ser indolentes, vão se perder na noite, no trago, porque eles encaram o futebol de outra forma. Eles têm uma cultura futebolística muito mais madura. O Brasil é o país da novela, não é o país do futebol. A novela dá mais ibope que o futebol desde sempre. É, tanto é que os horários do futebol são horríveis por causa da novela. A prioridade é a novela, é o que o Brasil faz de melhor. O Brasil é pentacampeão do mundo porque tem uma população absurda, né? 200 milhões, o Uruguai tem 13,5. 13,5 é a grande Porto Alegre, isso. Aliás, a grande Porto Alegre é maior que o Uruguai, tem 4,5. Então, então é isso, né? O Brasil tem biotipos dos mais variados, negros, brancos, orientais, baixinhos, parrudos, altos, magros, para o futebol, que é um esporte democrático, né? Que todos os biotipos podem ser importantes e bons, né? E com essa população gigantesca e se tratando de um esporte que não é de elite, que não precisa de grandes recursos para praticar, como é o golfe, o tênis, né? Futebol, uma latinha já é uma bola, sabe? Duas meias dobradas, enfim. Então, juntou tudo, né? A gente gosta do futebol, a gente tem muita gente, a gente tem biotipos, a gente tem... Só por isso o Brasil é penta, mas o modo como a gente encara o futebol, eu acho que nunca foi igual aos hermanos aqui, os uruguaios, os argentinos e etc. Eu diria que é por aí, sabe? Cultura futebolística. Acho que a deles é muito mais madura que a nossa. Em alguns aspectos, até no que diz respeito aos clubes. Mas acho que isso se sobressai especialmente nas seleções. Nossa, já tô ficando sem voz. Acho que era isso. Mandem aí críticas, sugestões, comentários e discordem, concordem no youtube.com/falavon, né? Dá pra me ver aqui, quem tá vendo pelo vídeo. E nas plataformas de podcast, Spotify, Google Podcasts, Anchor, Motherfuckers, etc. Mas mandem também seus comentários, críticas, etc. no Twitter, @lucasvon, Instagram, @lucas_von. E até o próximo episódio. Valeu, tchau!